Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje nós vamos confeccionar essa linda aplicação de flores que eu confeccionei para o meu próximo trabalho. Essa aplicação foi confeccionada com o barbante na numeração 4, mas você pode estar utilizando o material da sua preferência e usar em diversos trabalhos de crochê. Você pode confeccionar com lã e linha e usar inclusive essa aplicação que é linda em vestuários. Essa aqui, na numeração 4, ficou com a medida de 17 centímetros. Mas a medida vai variar de acordo com o material que você for utilizar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. E deixa também o seu like, que me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também um hypar, você não paga nada e vai estar me ajudando muito aqui no YouTube. Torne-se um membro do canal e apoie meu trabalho. Um grande beijo. Que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para a confecção dessa peça, eu vou estar utilizando barbante na numeração 4, mas você pode estar utilizando o material da sua preferência. Essa aplicação é linda e você pode estar utilizando em diversos trabalhos. Inclusive, você pode confeccionar com linha ou lã e usar em aplicação de vestuário. Eu vou confeccionar na numeração 4. Você pode fazer na numeração que você preferir. E eu vou precisar de uma pérola da cor da linha. Essa aqui é a número 8. Nós vamos precisar também de tesoura para os arremates e a agulha para crochê é a 3 milímetros. Eu vou iniciar fazendo aqui o anel mágico e uma correntinha. Desenroladinho, assim. Eu acho que fica mais fácil depois para fechar bem o anel mágico. Agora aqui eu vou subir 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. E aqui dentro do anel mágico eu vou fazer mais 4 pontos altos, ficando com um total de 5 pontos altos, contando o ponto das correntinhas. Fiz aqui então 5 pontos altos. E agora nós vamos fazer 3 meio ponto alto, laço, trago a laçada e tiro as 3 laçadas de uma vez. 1, 2 e 3 meio ponto alto. Faço agora um ponto alto, uma correntinha. Volto aqui no anel mágico, faço um ponto alto e a gente vai fazer o espelhamento. Então, são 3 meio ponto alto, 1, 2, 3, e agora 4 pontos altos e a correntinha. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Já vou fechar um pouco o anel mágico para ficar mais fácil para eu fechar depois. E o meu 5º ponto alto, eu vou fazer 3 correntinhas e eu vou vir bem aqui no anel mágico e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora eu vou alongar aqui esse fio e eu vou fechar o máximo que eu conseguir aqui desse anel mágico, tomando bastante cuidado pra gente não arrebentar aqui o fio. E para esse anel mágico não abrir, a gente faz um nozinho bem próximo aqui dos pontos, para não ter o risco desse anel mágico abrir. A gente faz um nozinho aqui, ó, ele vai aproximando ele
bem aqui da onde a gente puxou o anel mágico. E agora, eu vou vir bem aqui, olha. Agora eu vou vir aqui, olha, bem nessa correntinha que eu fiz para iniciar. E aqui eu vou fazer 2 pontos baixos, bem dentro da correntinha. Vou vir aqui, olha, bem no início do primeiro ponto alto. E aqui eu faço 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. 1, 2 e 3 pontos baixos. Agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, até eu chegar aqui, olha, aonde eu fiz a correntinha. Então, aqui, um ponto baixo em cada pontinho de base. No próximo pontinho, ponto baixo. E no próximo, ponto baixo. E eu cheguei bem na correntinha. Na correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, volto, faço um ponto baixo. Ficando assim. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, até eu chegar aqui, olha, no meu último pontinho alto. Então, aqui a gente segue fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E eu cheguei aqui, olha, bem no último pontinho alto. Nesse último pontinho alto, eu faço 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. 2 e 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E agora aqui, na alcinha de correntinha, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Agora eu venho bem aqui no início, faço aqui um ponto baixíssimo. E aqui eu já vou cortar o meu fio. Arruma bem aqui o coraçãozinho para ficar bem bonitinho. E aqui a gente já pode cortar o fio. Aqui eu vou dar um nozinho. E eu vou passar esse arremate aqui para trás. Como essa aplicação vai ser colada, então eu vou só unir aqui, olha, esse do anel mágico e esse que eu terminei de fazer, e vou dar um nozinho. E essa parte, então, do coraçãozinho fica assim. Então, aqui eu vou dar mais um nozinho e já posso cortar essa aplicação. Eu vou colar. Então, tá bom assim, olha, depois eu passo bastante colinha aqui no nozinho, não tem perigo de soltar. O coraçãozinho aqui, olha, a gente reserva. Agora, nós vamos fazer a florzinha. Para fazer a florzinha, eu vou fazer aqui o nozinho inicial e 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma correntinha e aqui dentro dessa alcinha aqui, desse círculo que se formou, a gente vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Como eu não vou contar a correntinha como ponto, eu vou vir bem no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar, pego as 2 alcinhas do ponto e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui 3 correntinhas, laço meu fio e eu vou vir nesse mesmo ponto baixo. Eu vou laçar o fio e alongar essa laçada uma vez. Laço, volto nesse mesmo ponto, trago a laçada e alongo 2 vezes. Laço, volto ainda nesse mesmo ponto, trago a laçada e alongo novamente 3 vezes. Laço, tiro todas as laçadas e agora eu fecho meu pontinho puff e faço uma correntinha. Eu vou voltar ainda nesse ponto e vou fazer aqui mais um pontinho puff. Então, eu laço meu fio, volto nesse ponto baixo, alongo a laçada uma vez, laço, volto nessa laçada, nesse ponto baixo e alongo a laçada 2 vezes. Laço,
volto no mesmo ponto baixo e alongo a laçada 3 vezes. Laço, tiro todas essas laçadas, fecho o pontinho puff e faço uma correntinha. Vou voltar ainda nesse mesmo ponto baixo e vou fazer mais um ponto puff. Então, eu laço, alongo a laçada uma vez, 2 e 3 vezes. Laço, tiro todas essas laçadas, fecho o pontinho puff, faço uma correntinha. Agora, eu vou tirar a agulha e eu vou vir aqui, olha, nas 3 correntinhas, eu entro entre as 3 correntinhas e o pontinho puff. Trago essa laçadinha aqui pra trás e eu vou fazer aqui um pontinho baixíssimo, fechando essa pétala. Eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e eu vou voltar ainda nesse mesmo ponto baixo e eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, assim. E aqui, olha, eu fiz a minha primeira pétala. Eu vou vir para o próximo ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo. E a gente vai repetir essa pétala aqui nesse outro pontinho baixo. 3 pontinhos puff e a gente fecha formando uma pétala em 3D. Então, eu vou fazer novamente 1, 2, 3 correntinhas. Laço, venho bem nesse ponto baixo, trago uma laçada, 2 e 3. É muito importante a gente deixar as laçadas todas na mesma medida. Tiro todas essas laçadas, fecho o pontinho puff e faço uma correntinha. Volto no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto puff. 1, 2, 3 laçadas. Tiro todas, fecho o ponto puff, uma correntinha, volto ainda nesse ponto baixo. Trago 1, 2 e 3 laçadas. Tiro todas, fecho o ponto puff, uma correntinha. Agora, eu vou vir bem aqui, olha, aonde eu fiz as 3 correntinhas. E eu entro entre as 3 correntinhas e o pontinho puff. Trago essa laçadinha aqui para dentro, fechando aqui a pétala. Faço 1, 2, 3 correntinhas e volto ainda neste ponto. Faço um ponto baixíssimo. E eu fiz, então, a segunda pétala. Eu vou fazer aqui com vocês mais uma pétala e depois é só seguir fazendo. A gente tem 6 pontos baixos, a gente vai ficar com 6 pétalas dessa. Eu venho para o meu próximo ponto baixo. A gente tem que tomar muito cuidado para não pular nenhum. Eu venho aqui, olha, para o próximo ponto baixo, faço um ponto baixíssimo e 3 correntinhas. Volto nesse mesmo ponto e vou fazer aqui um pontinho puff. Alongo a laçada 1, 2 e 3 vezes. Tiro todas as laçadas e fecho o pontinho puff. Faço uma correntinha, vou voltar nesse ponto baixo e fazer mais um ponto puff. 1, 2, 3 laçadas, tiro todas, fecho ponto puff, uma correntinha. Volto neste ponto e mais uma vez eu vou fazer um ponto puff. Alongo 1, 2, 3 laçadas, tiro todas, fecho o ponto puff, faço uma correntinha, alongo. Vou vir aqui, olha, aonde eu tenho as 3 correntinhas, entro entre as 3 correntinhas e o pontinho puff. Trago aqui, olha, para dentro, essa laçadinha, enroscou aqui. Essa laçadinha. Agora, aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Volto nesse mesmo ponto baixo, faço um ponto baixíssimo e passo para o próximo ponto baixo. A gente não pode pular nenhum ponto baixo. Aqui eu vou iniciar
a próxima pétala. São 6 pétalas dessa. Então, eu vou fazer aqui mais 3, vou ficar com 6 e volto. Eu fiz aqui todas as pétalas, fiz as 3 correntinhas e vou fechar essa última pétala com vocês. Eu vou vir bem aqui, olha, no pontinho baixo que eu estou trabalhando, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E agora, eu vou vir bem no pontinho, olha, que eu fiz para iniciar. Ele tá bem escondidinho aqui, porque as pétalas são bem cheias. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. E aqui eu fiquei no meio das 2 pétalas. Eu vou subir aqui um total de 22 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz aqui as 22 correntinhas. E agora, eu vou contar a partir dessa da agulha. E vou voltar fazendo um ponto baixo para cada correntinha, até ficar com 7 pontos baixos. Então, eu pulo da agulha, na próxima, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Agora, eu vou virar aqui, olha, fazendo aqui uma bolinha. Então, eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, olha, eu vou passar a agulha bem nesse primeiro pontinho que a gente tem aqui, para fazer aqui uma bolinha, passo a agulha aqui, passo a agulha no meu próximo ponto baixo. Faço um ponto baixo, venho no próximo ponto da bolinha aqui, tá? Olha, dessa bolinha que a gente tá fazendo. Passo a agulha na alcinha da bolinha e na alcinha da correntinha, faço mais um ponto baixo e mais uma aqui para prender, para fazer a bolinha, aqui e na correntinha, ponto baixo. Então, ficou aqui uma bolinha, e agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até eu chegar no último, na última correntinha que a gente fez. Vou seguir fazendo, até eu chegar ali na florzinha. Chegando aqui na florzinha, no último pontinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E essa parte, olha, vai ficar assim. Agora, a gente vai passar essa linha para o lado de frente da bolinha. Então, eu vou dar uma alongadinha aqui no fio, olha. Vou virando aqui para fazer um ponto baixíssimo. Aqui, olha, bem no pontinho que eu fiz pelo ladinho contrário. Faço um pontinho baixíssimo para voltar trabalhando aqui as correntinhas, e eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Então, essas correntinhas aqui, olha, elas ficam de frente com a bolinha, assim. Feito aqui, então, as 7 correntinhas, a gente vai contar 1, 2, 3, e no quarto ponto aqui da bolinha, olha, 1, 2, 3, no quarto ponto da bolinha, a gente vai começar a fazer pontos baixíssimos, pegando só a alcinha de trás do ponto. Faço um ponto baixíssimo, no próximo ponto baixíssimo, são 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixíssimos, até aqui, ó, 6 pontos baixíssimos, assim. Agora, a gente vai contar 5 pontos baixíssimos. 1, 2,
3, 4 e 5 pontos baixíssimos. Essa parte fica assim. Desse quinto ponto baixíssimo que a gente fez aqui, a gente vai fazer 25 correntinhas. Sempre, olha, a florzinha e os pontinhos de frente pra gente, assim, tá? Então, agora eu vou fazer 25 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiz aqui, então, 25 correntinhas. E agora a gente vai fazer novamente 7 pontos baixos, um para cada pontinho de base, um para cada correntinha. Pulo da agulha, no próximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos baixos. Agora, eu preciso virar essa bolinha na direção contrária. Então, eu vou tirar o meu fio aqui da agulha, eu venho aqui na bolinha, passo aqui, olha, no pontinho de baixo, passo da bolinha pra laçada e venho no pontinho de baixo. E aqui eu faço um ponto baixo, prendendo a bolinha na direção contrária. Eu vou subir na bolinha para prender a bolinha no próximo pontinho, na próxima correntinha. Então, eu venho aqui, olha, na próxima alcinha da bolinha, venho no meu próximo pontinho baixo, e aqui eu faço um pontinho baixo, prendendo a bolinha na direção contrária. Depois a gente arruma bem, ó, a bolinha, para ela ficar nessa direção. E agora a gente vem fazendo ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto de base, até a gente chegar na última correntinha. A bolinha tem que ficar nessa direção aqui, olha. Faço um ponto baixo para cada pontinho, até a minha última correntinha. Chegando aqui onde eu iniciei as correntinhas, eu volto a trabalhar pontos baixíssimos na alcinha de trás, até eu chegar no último pontinho. Ficando assim. Uma bolinha para esse lado aqui e a outra bolinha pro ladinho oposto. Ela tem que ficar assim. No ladinho contrário. Fiz aqui, olha, ponto baixíssimo até eu chegar no último pontinho baixíssimo. Então, aqui nesse último pontinho baixíssimo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, vou prender aqui, olha, bem no ponto que eu fiz para iniciar, bem no meinho. E a gente vai voltar aqui, olha, bem no meio, na direção desse cordão de correntinhas que a gente fez agora, em pontos baixíssimos. Então, eu vou fazer os pontos baixíssimos bem aqui nesse meio aqui, olha, bem aqui. Eu vou vir aqui entre os pontinhos, eu trago a laçada e faço um ponto baixíssimo. A gente vai caminhar até aqui em cima, olha, pra gente contornar essa bolinha que a gente acabou de fazer também em pontos baixíssimos, como a gente fez com essa daqui. Então, a gente vai caminhar de volta até aqui em cima. Então, no próximo pontinho, ponto baixíssimo. No próximo, aqui eu vou fazendo pontos baixíssimos pra gente caminhar de volta pro início dessa que a gente terminou de fazer, pra gente contornar também em pontos baixíssimos, como a gente contornou a primeira. Chegando aqui, olha, no primeiro pontinho, eu já inicio os pontos baixíssimos. Pego a alcinha dessa correntinha que a gente fez agora, dessa bolinha, faço um ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo, e agora a gente segue fazendo ponto baixíssimo.
até chegar ali na bolinha. Fiz aqui os pontos baixíssimos até eu chegar na bolinha. A bolinha a gente também vai contornar pegando só uma alcinha. Então, eu vou fazendo pontos baixíssimos. E aqui, olha, a gente deixou 1, 2, 3 correntinhas sem contornar. Aqui eu vou deixar 4. Então, eu vou deixar 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer até essa aqui de cima. Então, eu vou vir contornando a bolinha. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4 na próxima. Deixa eu ver como ela fica. Dá pra contornar mais uma. Então, na de baixo, na próxima, mais um pontinho baixíssimo. E aqui, olha, a gente já pode virar ela. Então, aqui eu já vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 correntinhas. Coloco aqui pra ver se tá do jeitinho que a gente quer. E eu vou prender aqui, olha, voltando. 1, 2, na terceira correntinha, eu começo a fazer pontos baixíssimos. 1, 2, 3 pontos baixíssimos. Agora, eu venho bem no pontinho do meio, faço um ponto baixíssimo, alongo e corto esse fio. Então, aqui fica uma bolinha para esse lado aqui e uma bolinha pro ladinho oposto. Fica assim. Fica assim. Aqui eu já vou cortar o fio e fazer o nozinho. E vou dar um nozinho. Depois é só esconder esse arrematezinho aqui atrás. Já vou até prender ele, olha, com o primeiro nozinho que eu tenho aqui. Como essa aplicação vai ser colada, só um nozinho é o suficiente. Depois, onde a gente tem nozinho, é só a gente passar bastante cola. Então, essa primeira parte, olha, fica assim. A gente arruma a bolinha na hora da aplicação. Agora, a gente vai colocar o coraçãozinho, olha, igual essa que a gente fez aqui. Agora, aqui a gente vai fazer o outro ladinho, olha, igual essa daqui. E a gente vai colocar o coraçãozinho, igual a gente fez essa daqui. Então, a gente vai fazer aqui, olha. Vou fazer aqui o nozinho inicial. E bem na direção dessa, entre as pétalas, eu entro. As pétalas, olha, eu abro aqui. Venho bem aqui nesse pontinho. E aqui eu vou colocar a minha linha. E vou fazer novamente 22 correntinhas. Primeiro pontinho eu já conto como uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 e 22 correntinhas. E vou fazer 7 pontos baixos, um para cada correntinha. Pula da agulha, na próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E eu vou repetir o mesmo que eu fiz ali. Vou fechar essa pontinha aqui, olha. Passo a agulha bem na pontinha, no primeirinho aqui. Bem na pontinha, bem no primeiro pontinho. Aqui dá. E venho no meu próximo ponto, faço um ponto baixo, no próximo aqui, olha, no próximo pontinho, e no próximo ponto baixo, prendo 2 vezes, e no próximo, pego o próximo pontinho, e o próximo ponto baixo. Prendo 3 vezes, próximo ponto baixo, não, próxima correntinha. Prendo 3 vezes, e agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada correntinha, até eu chegar aqui na primeira correntinha, no pontinho baixo que eu fiz.
próximo da flor. E eu fiz aqui, então, um ponto baixo em cada correntinha. Como a gente fez, olha, nesse primeiro aqui, a gente tá repetindo esse mesmo primeiro que a gente fez aqui. Agora, a gente vai fazer as 7 correntinhas de frente com a bolinha. Então, eu venho aqui, olha, bem no pontinho que eu fiz para iniciar, faço um ponto baixíssimo e viro a florzinha. Desfiou meu fio. E viro a florzinha para essas correntinhas saírem de frente com a bolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui na bolinha eu pulo 1, 2, 3. No próximo eu começo a contornar em pontos baixíssimos, pegando só uma alcinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no 10º ponto, eu vou prender aqui, olha. Eu vou prender o coraçãozinho. Então, eu passo a linha aqui, olha, pelo coraçãozinho, bem no último pontinho aqui do coraçãozinho. E faço no pontinho de número 10, um ponto baixíssimo, prendendo o coraçãozinho. E sigo fazendo um ponto baixíssimo, tá de frente, tá? Para cada correntinha, para cada pontinho baixo que eu tenho aqui na correntinha, até eu chegar de volta ali na florzinha. Então, onde eu fiz aqui, olha, o pontinho baixo, faço um ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer o último ponto baixíssimo, cortar esse fio, dou um nozinho. E essa parte fica assim, coraçãozinho. Aqui, essa sobrinha, eu também vou dar nozinho com o que eu fiz para iniciar. Não vou precisar esconder esse nozinho no meio dos pontos. Eu já posso cortar. E essa aplicação ficou pronta. Da hora da gente colar, a gente arruma direitinho aqui, olha, a correntinha pro ladinho direito, aqui também. A gente arruma tudo pro ladinho direito da peça. Agora aqui é só a gente colar as pérolas. E ficou concluída a florzinha em 3D. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!